Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e hoje veremos a queda de Ai. Isso está, sabe aonde? Em Josué capítulo 8. Eu convido você a apanhar a sua Bíblia e fazer uma leitura prévia desse capítulo. São 35 versículos. Faça essa leitura prévia. Aproveite também, entre em nosso site e localize Josué capítulo 8 e tem acesso à parte escrita dessa narrativa. Estamos no capítulo 8 e até o capítulo 12 estaremos na primeira parte da nossa divisão em 3 grandes partes, ou seja, a conquista da terra, que vai do capítulo 1 ao 12. E dentro dela, da conquista da terra, em nossa segunda subparte de nossa divisão em 6 subpartes. Esta segunda subparte é chamada de o contraste entre as batalhas iniciais. Houve 2 batalhas iniciais, contra Jericó e contra Ai. Ou seja, nós veremos os exemplos de maneiras apropriadas e impróprias de conduzir a batalha. Isso está sendo visto do capítulo 2 ao capítulo 8. Encerraremos hoje. Em seguida, iniciaremos e já concluiremos a terceira subparte, chamada de a renovação da aliança. Hoje, no versos 30 a 35. De forma resumida, estamos vendo a descrição das batalhas iniciais, ressaltando os seus contrastes. Primeiro Israel lutou em Jericó, e depois ele lutou em Ai. Nós terminaremos esse capítulo com a derrota de Ai. A primeira batalha foi apresentada como exemplo de combate ideal. Tudo deu certo. Obedeceram ao Senhor, o Senhor se manifestou maravilhosamente, tudo cooperou para eles. A segunda, veremos que será mostrada como uma sucessão de erros e de pecados. O exemplo negativo da batalha em Ai. Dividiremos em 2 partes os erros de Israel, que vai do verso 1 ao verso 26, e a queda de Ai, capítulo 8, que veremos agora. Os erros de Israel nós vimos no capítulo anterior, capítulo 7. A queda de Ai. Da primeira vez, por causa da prevaricação de Acã, que contaminou todo Israel, eles não puderam derrotar Ai. Os espias disseram que bastavam uns 2.000 homens para dar fim no povo de Ai. Josué, prevenido, mandou 3.000, e os 3.000 foram humilhados. Resolvida a questão do pecado, o Senhor garante a Josué a vitória sobre Ai e pede-lhe que vá contra eles, que agora ele irá contra eles e eles triunfarão, uma vez que tinha removido o pecado de Israel que tinha sido produzido por Acã. Primeiro, o Senhor lhe disse para não temer e não se espantar. Isto é, cuidou do seu coração, da sua mente, que estavam preocupados e cheios de dúvidas. Em segundo lugar, pediu que ele enviasse todos os homens de guerra. E ele obedeceu. E agora não mandou nem 2.000 nem 3.000, mas 30.000 homens de guerra, obedecendo ao Senhor. Terceiro, mandou que investissem contra Ai e eles venceriam. Quarto, autorizou eles a tomarem dos despojos para si. Josué então se prepara e traça uma estratégia de guerra contra eles, ao lhes preparar uma armadilha para os apanhar na sua arrogância, pois pensaram que seria como da primeira vez que colocaram os israelitas para correr deles. Começaram a perseguir um flanco de Josué e deixaram para trás toda a cidade desguarnecida. Sabe aquele tipo de invasão que você pensa que está vindo todo o exército, aí você manda todo o seu exército contra, esquece de deixar um exército de provisão, de guarda no seu ponto, na sua base, e manda todo o exército ir para frente? Foi o que eles fizeram. Nenhum homem ficou para guardar, ou de sentinela sobre a cidade, mas todos saíram em perseguição a Josué. Josué veio e ele perseguiu, e Josué fez que estava fugindo, pois parecia aos olhos deles que eles estavam sendo fugitivos e feridos de guerra. O Senhor de Deus dos exércitos estava na batalha com eles e os ajudou.
Embora Josué comandasse o seu exército, foi do Senhor que houve o comando para a hora exata de Josué entrar, estender a sua lança para Ai. E ao colocar e ao obedecer, Ai fora destruída conforme tinha combinado, e colocaram fogo na cidade. E os perseguidores, ao olharem para trás, se surpreenderam e viram que tinham caído numa armadilha. E tentaram fugir, mas de todos os lados o inimigo vinha contra eles. Eram 30.000. Inclusive Josué se voltou também contra eles. Aqueles que estavam fugindo se voltaram contra eles. Aí não teve outro jeito. Todos os de Ai foram destruídos e mortos. Deus usou Israel para executar o seu juízo contra todos aqueles povos, e todos eles foram mortos. No verso 18, o Senhor manda a Josué, à semelhança de Moisés, quando ele levantou o seu bordão e estendeu sobre o mar para os israelitas passarem. E quando Moisés levantou novamente seu bordão, no momento em que Israel lutava contra os amalequitas, levantar a sua lança, Deus falou para ele, para Josué, levantar, o Senhor manda a Josué, a semelhança de Moisés, levantar a sua lança. E no verso 26 ainda está escrito que Josué mantinha sua lança levantada contra Ai. Enquanto ela ficou levantada, Israel prevaleceu totalmente e conseguiram eliminar 12.000 entre homens e mulheres. O juízo veio sem misericórdia àquele povo pelas mãos dos israelitas. Como poderia ter vindo por um furacão, poderia ter sido um terremoto, ou qualquer outro povo de guerra ou evento. A vitória pertence a Deus, que nos dá e também nos tira, sem contudo ser injusto ou praticar maldade. A renovação da aliança. Vai dos versos 30 ao 35 deste capítulo 8. Ai fora definitivamente derrotada, depois de Israel ter sido humilhado primeiramente, ao permitir o pecado entrar por meio de Acã. Eles estavam felizes pelo bom êxito e porque houvera o Senhor maravilhosamente com eles, ajudando-os a vencerem a batalha. Josué e o povo, feliz, constroem um altar ao Senhor no monte Ebal, conforme Moisés tinha orientado e conforme que estava escrito, e ali ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. O monte Ebal ficava a poucos quilômetros ao norte de Siquém, e ali haverá, no capítulo 24, veremos uma assembleia importante. Foi também aqui no monte Ebal que Abraão recebeu a promessa: darei a tua descendência esta terra. Gênesis 12, 7. E ali ele tinha construído um altar. Com a construção do altar de Josué, ali também, naquele lugar, a promessa estava sendo cumprida. Ele também escreveu em pedras, talvez as pedras toscas do próprio altar. Ele escreveu uma cópia da lei de Moisés. Depois disso, todos se posicionaram de um e de outro lado da arca. Metade deles se posicionaram diante do monte Ebal e metade diante do monte Gerazim. Em seguida, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, e a ênfase do texto bíblico é que não houve nenhuma palavra que for omitida, isto é, a leitura foi atenta, zelosa, cuidadosa, e o silêncio ali deveria ser enorme, ali diante de todo aquele povo, quando Josué estava fazendo essa leitura da palavra de Deus. Josué estava feliz e seguia todas as instruções e orientações de Moisés, ao tempo que procurava agradar ao Senhor em tudo o que fazia e se dedicava. Assim devemos ser nós, obedecendo aos nossos líderes que nos precederam, que foram exemplos do caminho, de seguir o caminho do Senhor, e procurando em tudo agradar ao Senhor, em tudo que se faz ou se dedica. Ainda assim, com todo cuidado, ainda se deixará levar pela estratégia inimiga, que acabará os enganando, e eles cometerão um acordo que não deveriam. Mas isso nós vamos ver no próximo capítulo. Então, no próximo capítulo que nós estaremos vendo é Josué, capítulo 9, onde nós veremos Israel vencedor dos territórios do sul. Meus queridos, este foi o capítulo de número 8. Espero que você tenha gostado. Uma importante estratégia aí
na luta do povo de Israel contra Ai, prevalecendo a vitória por obediência ao Senhor. Um exemplo de intercessão fantástico quando Josué, semelhantemente a Moisés, levanta sua mão e o povo prevalece na guerra contra Ai. Assim também nós devemos ter sempre intercessores, orando, abençoando os nossos trabalhos. Então, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Inscreva-se para receber nossas atualizações. Conheça a nossa loja virtual semeadores.com.br. Também nosso blog site jamaisdesista.com.br. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, querido, na presença de Deus.